Oi, galera, tudo bom? Gente, eu vou tentar explicar para vocês rapidamente sobre o tema que a gente vai tratar aqui agora, tá? Que é sobre o absolutismo inglês, né? Antes da gente falar da questão das revoluções inglesas. Para a gente entender isso, primeiro a gente tem que compreender o que era esse absolutismo, como que era esse absolutismo inglês. Então, eu vou tentar dividir isso aqui em pequenas partes, em vídeos curtos, para a gente entender um pouquinho de cada um. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre as características do absolutismo inglês. Qual que é a diferença dele? Por que a gente tem que falar características desse absolutismo? Nós vamos estudar o absolutismo, a Revolução Inglesa. Então, a gente tem que saber como que era esse absolutismo, qual que era a diferença do absolutismo inglês para os demais absolutismos. Uma das coisas principais é que o absolutismo inglês na Inglaterra, o parlamento, funciona há muito mais tempo do que em qualquer outros países da Europa nesse contexto. Então, o absolutismo inglês tem um parlamento que funciona desde 1200 e alguma coisa, ou seja, ainda lá na Idade Média, a gente tem um parlamento funcionando. Caramba, e o que é parlamento? Por que você está falando de parlamento? Parlamento, gente, é como se fosse hoje o nosso Congresso. Tá? Dentro do parlamento estão as pessoas que vão, junto com o rei, coordenar, legislar aquele país. O parlamento, ele atua elaborando as leis, colocando ela para ser executada, vigiando, organizando. Então, o parlamento sempre trabalhou com o rei nesse sentido. E por que a gente tem que estudar absolutismo? O absolutismo tem que ser estudado para ser combatido, porque a gente não quer mais o poder absoluto na mão de ninguém. O absolutismo foi um sistema de governo que agia muitas vezes por força bruta. Então, você não se podia colocar contra. Quando um rei se torna absoluto, você perde seus direitos. A democracia se torna obsoleta. Então, por isso que a gente tem que saber o que é o absolutismo, para quando a gente vira algumas atitudes, você fala, opa, está querendo agir de forma absolutista, que é o poder todinho na mão, sozinho, e não pode. A gente tem que ter um congresso, a gente tem que ter um parlamento, a gente tem que andar com vários grupos para nos ajudar a conduzir um país, porque só um tendo o poder todo na mão, isso não pode. Então, a gente estuda o absolutismo para conseguir interpretar, compreender se algum governo, seja de qualquer país do mundo, está agindo de forma absoluta, porque se ele está, alguma coisa está errada. Lá na Inglaterra, a gente tinha esse rei absoluto. Na França tinha também, né, que era o Luís XIV. Mas nós nem vamos falar disso aqui agora. Mas uma coisa a gente já tem que saber: como que o poder de um rei passa para o outro? De forma hereditária. O uso da violência e injustiças para governar são constantes. E geralmente, quando há um rei absolutista, o cara está abusando do poder, gastando muito dinheiro. E isso não é o correto. O absolutismo inglês o absolutismo inglês ele teve início ainda na figura do monarca, na centralização no século XV. Olha, lembra que eu falei que o parlamento ele já estava na Inglaterra desde 1200, né? Então lá no século 13, 13 não, 12, né? Século 12, 12 mais um, né? Então, 1200, alguma coisa, nem 12, hein, gente? Século 11. No século 11 havia já parlamento na Inglaterra. Século 11, olha eu errando os cálculos do século. 1200 e alguma coisa é século 11. Então, vê só, na Idade Média. E quando chegou na segunda metade do século XV, ou seja, 300 anos depois, o rei começou a achar que o parlamento
não adiantava de nada, ele queria governar sozinho. Então a gente começa a perceber qual a diferença aí do absolutismo inglês e francês, da monarquia inglesa e francesa em outras partes do mundo. Então, ele começa a tentar centralizar o poder na mão dele. Um deles foi da família Tudor, né, da dinastia Tudor, que foi o Henrique VII, que foi o primeiro monarca que começou a vir com essas ideias de centralizar o poder na mão. Ele foi o primeiro, depois dele veio uma penca, e é isso que nós vamos aprender. Centralização, as características, centralização do poder na mão, né, controlava a política, a economia, a religião, tudo na Inglaterra, queria controlar tudo. Controle do monarca sobre a religião. Henrique VIII, né, que é depois do sétimo, rompeu com a Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana, tá? Então, isso daí é uma das características que a gente já fala sobre essa questão. Nós tínhamos duas dinastias principais. Inclusive, tem uma questão que eu vi que para vocês que caiu o que são dinastias. Então, dinastias são as famílias poderosas da Inglaterra, são aquelas que vêm passando por séculos e séculos o poder de um para o outro. São famílias ricas, né, que têm o poder nas mãos. A dinastia Tudor, que é uma das principais, ela governou entre os anos de 1485 e 1603, tá? Nesse período era a família Tudor que estava aí, era Tudor dela, Tudor. Então é só lembrar disso. O principal monarca da dinastia Tudor foi o Henrique VIII, tá? Nós falamos do sétimo, que foi o que começou a centralizar o poder na mão. O oitavo começa a fazer algumas mudanças aí dentro da Inglaterra, que vai ser de extrema importância a gente conhecer para saber sobre as questões das revoluções. Então, o Henrique VIII, ele primeiro se coloca contra a Igreja Católica. Por que ele se coloca contra a Igreja Católica? Ele, Henrique VIII, ele era casado com Catarina de Aragão, uma espanhola, né? E a Catarina, a esposa dele, eles eram casados há um bom tempo e ele só deu fruto de uma filha, mulher. O Henrique VIII, ele queria mais filhos, até para sucedê-lo, né? Porque tinha que ser um homem para sucedê-lo. Só que a Catarina não engravidou mais, não teve mais filhos. Então, o que o Henrique VIII fez? Pediu para anular o casamento, foi até o Papa, que aí a religião era católica, e chegou no Papa e falou: eu não quero mais me manter casado com Catarina, porque ela não pode procriar. Eu preciso de mais filhos. Então, para mim, esse casamento acabou e eu quero anular o casamento. Porém, o Papa deixa bem claro para Henrique VIII que isso não existe, a não ser que ela morresse. Caso contrário, eles teriam que manter-se casados, porque o casamento é um sacramento da Igreja Católica. E o que Deus une, ninguém separa. Então, ele tem que manter o casamento. Não existe essa possibilidade. O Henrique VIII se irrita com tudo isso, já estava com as tampas para a Igreja Católica, então ele resolve romper com a Igreja Católica. E ele fala assim: como assim? Como eu não posso acabar com esse casamento? Por mim eu acabo, ainda vou romper com vocês. Chega, a Igreja Católica não vai mais conduzir a Inglaterra. E a partir de hoje eu criarei uma nova religião. Então, ele criou uma nova religião através do ato de supremacia de 1534. O que é esse ato de supremacia? Ele tornou o anglicanismo a religião oficial e se colocou como chefe de Estado e chefe da igreja. Então, olha só, ato de supremacia. Um ato fazendo com que Vossa Majestade, o Rei, seja o chefe supremo da Igreja da Inglaterra e tendo autoridade para reformar e corrigir todos os erros, heresias e abusos da mesma. Então,
o Henrique VIII, ele pegou e resolveu que ele agora era o chefe maior e que ele que ia tomar conta da Inglaterra. Depois, continua mais algumas coisas aí, mas eu só vou falar para vocês daqui a pouquinho. Tá? Uma outra história e a gente continua. Até já!